Bem-vindo ao Jornal da Haq TV. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No ar, mais uma edição e noite informativa. O Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse, dirigiu-se à nação na tarde desta sexta-feira com o propósito de informar o ponto de situação da pandemia do Covid-19 e anunciar o endurecimento das medidas restritivas face à doença. Com efeito a partir do próximo dia 23 de março, todos os estabelecimentos de ensino públicos e privados estarão encerrados por um período de 30 dias. Há uma semana fizemos uma comunicação à nação sobre o impacto do Covid-19, também conhecido por coronavírus. Na altura, apelamos ao nosso povo para o reforço de medidas de prevenção individual e coletiva. Volvidos estes dias, apraz-nos testemunhar a boa mobilização dos moçambicanos. Sentimos-nos orgulhosos pela forma serena e ordeira como o nosso povo do Rovuma ao Maputo tem vindo a encarar esta pandemia de caráter global, incluindo os moçambicanos que se encontram na diáspora. O nosso governo tem vindo a acompanhar com grande atenção a evolução da pandemia de Covid-19 a nível global e regional. Os dados apontam para um alastramento galopante da doença. Até o momento, a pandemia afetou um total de 160 países, o que demonstra que o coronavírus não respeita fronteiras. Importa realçar que a maior parte dos países da região, incluindo aqueles que têm uma fronteira direta com o nosso país, reportaram recentemente os primeiros casos da doença. Isso coloca-nos numa situação de risco iminente e de grande preocupação. Dados atuais mostram que, embora a grande maioria dos casos apresentem sintomas ligeiros do tipo gripe, uma pequena percentagem evoluiu para uma doença respiratória mais grave que poderá sobrecarregar os nossos serviços de saúde. O Governo tem vindo a reforçar as medidas de vigilância da Covid-19 para assegurar a rápida detenção e possíveis casos de doença, em conformidade com os princípios da Organização Mundial de Saúde para a declaração de pandemia. Até o momento, foram identificados e testados 35 suspeitos, cujos resultados revelaram-se negativos para o coronavírus. Presentemente, estão em quarentena domiciliária 267 cidadãos nacionais e estrangeiros provenientes de países de alto risco com acompanhamento para as autoridades sanitárias. No âmbito da resposta, estão em implementação planos de prevenção e mitigação do Covid-19 em diferentes setores. Através do Ministério da Saúde, foram criadas unidades de atendimento e equipas especializadas em todo o país para atender 3.000 doentes. Compatriotas, reforçamos as medidas de rastreio de possíveis suspeitos do Covid-19 em todas as fronteiras do território nacional e no Serviço Nacional de Saúde. Reforçamos o papel das Forças de Defesa e Segurança na prevenção e controle de Covid-19 e manutenção da ordem e tranquilidade pública. O Governo continua a acompanhar atentamente o estado de saúde dos moçambicanos na diáspora. Felizmente, até o momento, não temos registro de nenhum caso suspeito. A prevenção continua a ser o pilar essencial para a mitigação do impacto do Covid-19. Os órgãos da comunicação social
são, nesta altura, nossos parceiros estratégicos. Eles têm um papel importante na informação e educação do cidadão para a adoção de comportamentos de menor risco. A experiência recente, a nível internacional, mostra que a tomada atempada de medidas de prevenção individuais e coletivas que limitam o contato interpessoal, social e de aglomerados populacionais tem sido eficaz na redução do risco de transmissão da doença e do seu impacto e contribuem enormemente para salvar vidas humanas. O Covid-19, para além de ser uma questão de saúde pública, constitui também um risco forte para o desempenho das economias mundiais, incluindo do nosso país. Por isso, medidas adicionais de precaução devem ser tomadas com vista a mitigar o seu potencial impacto socioeconômico. Face ao atual cenário internacional e nacional, o Governo tem vindo a trabalhar no sentido de adequar os instrumentos de planificação programática face aos desafios que emergem da epidemia de Covid-19. Moçambicanas, moçambicanos, tendo em conta a rápida evolução da epidemia a nível regional e internacional, decidimos reforçar as medidas de prevenção anteriormente anunciadas, com efeito a partir do dia 23 de março, portanto, segunda-feira, por um período de 30 dias, nomeadamente criação de uma comissão técnico-científica presidida pelo Ministro de Saúde, que integre profissionais de diversas especialidades, incluindo clínicas de saúde pública, socioeconômicas, antropológicas, comunicação social, entre outras. Esta comissão técnico-científica tem como tarefa aconselhar o Governo na tomada de decisões com base em evidências científicas e apoiar as ações de comunicação social. Naturalmente, isso nós queremos encurtar o circuito de consultas e permitir a tomada automática de decisões em momento oportuno. Segundo, suspender a emissão de vistos de entrada para Moçambique e cancelar todos os já emitidos. Terceiro, reforçar as medidas de obrigatoriedade de quarentena domiciliária de 14 dias para todos os viajantes. Acho que se recordam anteriormente, era para aqueles que vinham dos países considerados com maior fluxo, mas agora é para todos os viajantes. Quarto, determinar o encerramento de todas as escolas públicas e privadas do ensino pré-escolar ao ensino superior. 5, ou quinto, suspender a realização de todos os eventos de caráter social que envolvam mais de 50 pessoas, tais como celebrações, eventos desportivos e culturais, cerimônias religiosas, entre outros, com exceção das reuniões de interesse de Estado que cumpram com os requisitos de prevenção emitidos pelas autoridades sanitárias competentes. Aqui, naturalmente, que será mediante uma autorização, o conhecimento, suponhamos, a nossa Assembleia está a reunir e vai tomar decisões na profundidade, então é convidado, de fato, a observar aquelas normas e procedimentos necessários que estão a ser traçados ou definidos pelo esse órgão. Impor a obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção por todas as instituições públicas e privadas, incluindo
operadores comerciais com vista a reduzir o risco de contaminação. Reforçar as medidas de fiscalização e de vigilância com vista a garantir o normal funcionamento da cadeia de abastecimento. Caros compatriotas, este é um momento de grandes desafios para a nossa nação. Ele exige de nós o maior comprometimento com a causa de solidariedade e coesão nacional para juntos enfrentarmos e vencermos esta pandemia. O momento exige serenidade e sentido de uma forte unidade do nosso povo. O uso das redes sociais deve servir para difundir as medidas de prevenção e não para desinformar o povo moçambicano. Apelamos a todas as forças vivas da sociedade para que continuem a juntar-se aos esforços do governo na luta que travamos contra a pandemia do Covid-19 e privilegiar a informação oficial às autoridades sanitárias. As medidas de reforço que acabamos de anunciar são imprescindíveis para o garante do nosso maior valor, que é a vida. Quero mais uma vez agradecer a todos os moçambicanos, a sociedade civil que se envolve na mobilização e que encara este como um problema do país. Quero também saudar e agradecer os partidos políticos que têm estado constantemente em contato com o governo a encorajar para que continuemos juntos a combater esta doença e a tentar até onde pudermos, e teremos que fazer isso para conseguirmos conter a situação. O chefe do Estado moçambicano falava esta tarde, onde dirigiu-se à nação, a propósito de informar o ponto de situação da pandemia Covid-19 e foram deixadas medidas restritivas face à doença. O governo de Nampula identificou um espaço para observar-se do período de quarentena de refugiados que chegam à província provenientes de alguns países africanos no quadro das medidas de prevenção contra a pandemia do coronavírus. O referido espaço localiza-se no Centro de Refugiados de Imratani, no distrito de Nampula, e tem capacidade para albergar 15 pessoas. Esta sexta-feira, o secretário de Estado da província de Nampula, acompanhado de membros do governo distrital e técnicos do setor da saúde, deslocou-se ao Centro de Refugiados de Maratane para se inteirar dos níveis de preparação do local, que nos próximos dias vai passar a acolher os refugiados que chegam à província de Nampula, a fim de observarem o período de quarentena. Que nos preocupamos e tentamos olhar com alguma atenção, prende-se com os refugiados ou aqueles que provenientes de outros países que, aparecendo, vão pedindo o asilo aqui em Moçambique. Nos últimos dias recebemos 15 pessoas provenientes de diferentes, tanto maioritariamente Ruanda, Burundi, Congo. São 15 que vieram a Moçambique pedir o asilo. E nós, como governo, temos estado a acompanhar, e há decisões que o governo vai tomando, e com base nessas decisões vamos fazendo uma série de ações. Para este caso específico, o governo ainda vai monitorando a situação, e da nossa parte cabe, dentro das medidas que foram adotadas, ver como é que monitoramos também esse grupo específico. Os 15 que recebemos neste momento estão na cidade de Nampula, estão num local tanto concentrados. A nossa decisão foi não olhar apenas para estes 15, porque recorrentemente vamos recebendo solicitações. Em média,
recebemos solicitações de 10 a 15 semanalmente. Por via disso, achamos a necessidade de identificar um espaço por onde, ao recebermos os nossos irmãos dos outros países, os possamos colocar em quarentena, enquanto vamos fazendo acompanhamento durante os 15 dias em função das medidas que a Direção da Saúde tomou. Tendo acompanhado durante os 15 dias, se manifestamente não tivermos uma situação que nos preocupa, aí podemos fazer a inserção dentro portanto, daquele espaço onde estão os outros a conviver aqui no centro. A viabilização do programa vai contar com o apoio logístico de parceiros como a Acnur e o Programa Mundial da Alimentação, que garantirá a sua disponibilidade em criar condições para acomodar os refugiados que deverão observar os 15 dias do período de quarentena face às medidas de prevenção contra o Covid-19. A Acnur vai apoiar o governo para, primeiro, segurar que temos uma capacidade para receber muitas pessoas aqui. E vamos também ajudar para fazer latrines e também assegurar que temos água para as pessoas que vão viver aqui. Agora estamos a refletir o que podemos fazer hoje, mas o mais importante é que vamos fazer que esse sítio deve ser operacional, funcional em menos de 5 dias. Vamos continuar a fazer na medida que tudo isso for possível. Então, nós estamos aqui também com novas chegadas e agora com esta Covid-19 e nessas medidas restricionais para que protejam, né, toda a população que está aqui. Nós também continuaremos, como temos vindo a fazer, a apoiar na alimentação. É só isso. Nós damos alimentação com base naquilo que são as rações que são disponibilizadas para todo Moçambique também, que é, aliás, um pouquinho mais aqui do que em todo o resto de Moçambique. Vocês sabem que o PMA não só apoia o Centro de Maratane, como apoia as outras atividades que estão a ocorrer em todo o país, com a questão do IDAI, pós-IDAI, do Kenneth, pós-Kenneth, e a ração é organizada para que seja equivalente em todos esses centros e em todos esses locais. O governo da província de Nampula recebeu garantias dos parceiros de cooperação que o espaço poderá ter a logística e as condições necessárias de poder albergar os refugiados no prazo de 5 dias. O secretário de Estado da província de Nampula exortou aos refugiados provenientes de países africanos para a necessidade de observar as medidas de controle impostas pelo governo no âmbito da prevenção da pandemia do coronavírus, que já provocou a morte de mais de 10 mil pessoas em todo o mundo. Mete Gondola lançou o apelo esta sexta-feira na primeira esquadra da Polícia da República de Moçambique em Nampula, durante uma interação que manteve com um grupo de 15 refugiados provenientes da República do Congo e do Burundi e que aguardam o seu encaminhamento para o Centro de Refugiados de Maratane, onde deverão observar o período de quarentena depois de terem sido submetidos ao teste de rastreio contra o Covid-19. É que estamos numa situação em que aqui em Moçambique há medidas que o governo decidiu tomar. Todo aquele que chega antes tem que ser testado para vermos a sua situação. Se tiver uma situação em que acusa positivo, vamos encaminhar para as instituições que estão a lidar com esse assunto. Se não tiver essa situação, então estamos a organizar um espaço onde podemos vos levar para aguardar um pouco com melhores condições. O secretário de Estado pediu para que os refugiados tenham paciência e aguardem com serenidade que sejam criadas as condições necessárias para a sua acomodação, onde deverão observar os 15 dias recomendáveis para o período de quarentena. Vamos pedir para terem um pouco só de paciência. O pessoal do Ministério da Saúde há de vir testar a cada um de vocês.
Depois de testar, se não haver nenhum problema, vamos vos transferir para uma zona que chamam de Maretane, onde lá estamos a organizar um espaço onde vão provisoriamente ficar. Lá para onde nós vamos vos transferir, vão ficar por 15 dias, porque este vírus, normalmente, quando não dá positivo o teste, temos que controlar 15 dias, todos os dias a acompanhar. Então, se dentro desses 15 dias sentirmos que não há perigo algum, depois vamos fazer inserção dentro da comunidade, lá onde nós temos recebido os nossos irmãos que vêm dos outros países. No sentido de disponibilizar equipamentos de testagem em locais de maior aglomerado populacional, com vista a garantir o rastreio da doença que já afeta mais de 160 países do mundo. Com as mudanças climáticas, a desertificação e outros fatores calamitosos, bem como os seus reflexos na vida económica e social das mulheres, foram temas de uma mesa redonda promovida esta semana pela Suldimose em parceria com o programa Agir. O evento esteve inserido nas celebrações do mês da mulher, que este ano se comemora sob o lema Eu sou a geração igualdade. A comissão de inquérito constituída por técnicos da Ordem dos Engenheiros, quadros do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, fez a apresentação do relatório do inquérito sobre o incidente que originou as restrições do fornecimento de água às cidades de Maputo, Matola e Vila de Boane por mais de 2 semanas. A comissão de inquérito constatou, dentre vários fatores, a corrosão de vários elementos que suportam a ponte metálica, que conta com mais de 30 anos após a construção. De componentes devido à deficiente manutenção. Segundo, a ruptura dos componentes devido à ocorrência de vibrações induzidas no escoamento. Terceiro, a ruptura de componentes devido à ocorrência de forças de desvio introduzidas pelo escoamento em conduta desalinhada verticalmente ou então horizontalmente. Em quarto lugar, fizemos aqui como constatação a vandalização da estrutura. Eu queria referir aqui que esses são pressupostos que nós levantamos e depois que foram analisados. Conclusões e recomendações. A Comissão de Inquérito considera que os indícios recolhidos apontam para o fato de o colapso da estrutura ter sido provocado por esgotamento da capacidade resistente da superestrutura da ponte, devido aos fatores seguintes: fragilidade da superestrutura da ponte devido à corrosão de elementos metálicos com perda de secção significativa, principalmente nos alinhamentos de apoios. Devido ao estado avançado de degradação que se apresenta a estrutura da sua longa dimensão, urge a necessidade de reabilitação ou construção de uma nova estrutura. Neste momento, a estrutura não oferece a sua capacidade resistente inicial. Portanto, é preciso fazer reforços para restabelecer esta capacidade. Esta reabilitação deve incluir uma análise profunda do estado da infraestrutura e avaliação minuciosa da necessidade de construção de uma nova infraestrutura. Esta análise do estado de infraestrutura e a tomada de decisões sobre o tipo de intervenção a realizar é de caráter urgente, pois a possibilidade de ocorrência de um... Os engenheiros avançam ainda que o estado de conservação geral da estrutura é má, visto que a última intervenção foi feita em 2010. Quando se avalia a necessidade de reabilitação ou reforço, tem que se pesar o que é que, nesta altura, o que é que custa mais.
se é manter aquela estrutura, reforçando as zonas fragilizadas, o que é que isso vai custar, né? Ou então, portanto, construir uma nova. Portanto, nessa balança, né, obviamente que será a decisão se a opção é reabilitar ou reforçar, ou, portanto, reconstruir uma nova estrutura. Se a decisão recair pela reconstrução da nova estrutura, portanto, uma das recomendações da Comissão é que se procure manter ao mínimo aquela, portanto, dando alguma estabilidade, de modo a garantir a continuidade no abastecimento de água. Portanto, É de salientar que a Comissão de Inquérito não teve acesso ao projeto de base da estrutura, muito menos do plano de manutenção. Já cá entre nós, o Sheikh Ismail Aboud, que orientou a palestra desta sexta-feira da Mesquita Ansar, na cidade de Nampula, disse que a melhor arma para se defender da pandemia do coronavírus que assola o mundo é voltar-se para Allah, o misericordioso, e seguir os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caros irmãos, conforme sabemos, o mundo está preocupado por causa desta pandemia que assolou muitos países, e nós, como muçulmanos, quase em qualquer situação temos algo por dizer. Alguém lança a pergunta: qual é o nosso posicionamento face a isto quanto acontece? O Islã tem resposta. Quando acontece algo igual, recorremos a Allah subhanahu wa ta'ala. O melhor ou a melhor arma, a melhor defesa é voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala. La malja'a wa la manja'a min Allah illa ila Allah. Estamos a dizer que nada acontece senão aquilo que foi prescrito. Está registrado aqui, no momento X irá acontecer isto. Isto que está a acontecer, no ilmo de Allah subhanahu wa ta'ala está registrado. Allah já sabia isto, mas nós, é uma novidade. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, conforme sabemos, ele deu uma medida muito abrangente. Hoje estamos a ouvir, se as pessoas tomassem em consideração que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado como misericórdia para e para toda a humanidade. Foi tema da khutbah desta semana. Convidamos para que acompanhe o khutbah da semana, onde irá falar sobre a situação do destino e também o coronavírus, já a seguir aqui no seu canal preferido. Boa noite, fique bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.